Olá pessoal, aqui é o professor Alexandre Miranda e hoje nós vamos para uma aula sobre a respiração. Nós iremos abordar nessa aula os tipos de respiração, os mecanismos que ocorrem essas trocas gasosas e como esse processo é controlado. Então, o processo respiratório ele é fundamental para os seres vivos porque é através dele que nós temos a chegada das moléculas de gás oxigênio, gás esse que é fundamental para o processo de respiração aeróbia. Sabemos que o processo de respiração aeróbia ele produz uma quantidade maior de energia no processo de quebra da glicose, produz uma quantidade maior de ATPs. E também o sistema respiratório, ele tem por função levar o resíduo dessa quebra, que é o gás carbônico, até o meio externo. Então a tomada do oxigênio e a remoção do gás carbônico, nós temos esse processo caracterizado como a respiração. O processo de troca gasosa com o meio, ele ocorre de diversas maneiras, mas nós podemos dizer que o local que ocorre essa troca é denominada superfície respiratória. Vamos ter nessa superfície respiratória um processo físico, no qual o gás oxigênio ele se difunde do meio mais concentrado para o meio menos concentrado através das membranas, através da pequena camada de células que separa os dois meios. Então o oxigênio ele sairá do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, o que também ocorre com o gás carbônico, porém em um sentido inverso. Em relação às trocas gasosas, nós podemos organizá-las pelos seus tipos, né? Em relação ao porte dos organismos, organismos de pequeno porte e organismos de grande porte. Então, inicialmente, nós falaremos dos organismos de pequeno porte. Nesses organismos, que eles podem ter pequeno porte ou mesmo uma atividade metabólica menor, esses organismos nós encontraremos geralmente em ambientes aquáticos. Eles simplesmente realizam as trocas gasosas por um processo de difusão simples. Nós encontraremos esse tipo de processo nas células dos protozoários e também de invertebrados, como os porífera, como os Cnidaria, os Plateuminti e os Nemateuminti, como nós podemos observar nessa imagem. Então, nesses organismos, a própria superfície corpórea é a superfície de troca respiratória. Já nos organismos de grande porte, a sua complexidade faz com que a demanda energética seja maior. E também as distâncias que esses gases têm que percorrer na sua estrutura corpórea acaba sendo um fator limitante para simplesmente uma troca através de uma simples difusão através do corpo. Para esses organismos, nós teremos estruturas mais especializadas para esse processo. Então, nós poderemos ter a pele, a presença de traqueias, a presença de brânquias e também a presença de pulmões. Essas estruturas mais elaboradas permitirão uma troca de gases de forma mais profunda e também em maior quantidade e, consequentemente, atingindo maiores distâncias. A respiração cutânea é o tipo de respiração que ocorre por toda a superfície do corpo
do animal. Geralmente esses organismos têm uma dimensão pequena, possuem o corpo cilíndrico ou muitas vezes achatado. E nós vamos observar que a pele desses organismos ela é ricamente vascularizada, então há uma grande presença de capilares sanguíneos, porque serão esses capilares que permitirão a troca dos gases e também a sua distribuição. Então, a respiração cutânea nós vamos encontrar nos poríferos que não apresentam esse sistema de circulação, simplesmente pela sua estrutura corpórea já é distribuído para todo o organismo. Encontraremos também nos cnidária que não apresenta essa estrutura de vasos sanguíneos, os plateumintes que também não apresentam mais a própria estrutura da circulação de fluidos no corpo permite esse tipo de transporte. Nós vamos ter aí em alguns organismos terrestres, como os plateumintos terrestres, os anelídeos e os anfíbios que se utilizam desse tipo de respiração. Não totalmente, mas parcialmente. O ambiente ele se mostra úmido, e é importante essa umidade, sem essa umidade impossibilita a respiração cutânea, já que a água ela permite a melhor difusão dos gases. Então nós vamos observar aqui em uma estrutura polipóide como ocorre essa troca, essa difusão direta com o meio, né? Em que se absorve o O2 e se elimina o CO2, e podemos observar isso já num anelídeo, a presença aqui sim dos vasos sanguíneos, os quais nós temos a chegada do oxigênio, então o sangue ele vai ficando oxigenado, vai se tornando um sangue arterializado, e a saída do CO2, do que nós perdemos o CO2 nesse sangue com mais gás carbônico, com sangue venoso. Já a respiração branquial, nós vamos observar não somente nos peixes, mas também podemos observar em outros organismos, como na fase larval de anfíbios, como em alguns anelídeos, mesmo em organismos em artrópodes que apresentam essas projeções, né, esses filamentos ricos em vascularização que permitem a troca de gases com o meio, no caso o meio aquático. Nós vamos observar especialmente na respiração dos peixes ósseos que essas brânquias são projeções laterais da faringe. E existe uma câmara branquial. Nessa estrutura nós vamos ter os filamentos branquiais vascularizados que com a passagem da água haverá a troca de gases. Então, nessa imagem nós podemos observar a estrutura da câmara branquial com a brânquia, aqui é a estrutura do opérculo, e temos nessa imagem ao lado um esquema de como seria a passagem da água, a circulação da água, nas lamelas branquiais, os vasos sanguíneos indicados aqui, o vermelho com o sangue arterializado, o azul com o sangue venoso, observando as trocas de gases entre o meio e a estrutura branquial. Vamos observar um vídeo em que é ilustrado esse processo de respiração branquial em peixes ósseos. Respiração branquial nos peixes. Animais aquáticos, como peixes, têm um sistema respiratório branquial contendo água e oxigênio dissolvido que é absorvido. Quando um peixe abre sua boca, o fundo da cavidade oral é reduzido. Já quando ele fecha a boca, o fundo da cavidade oral é elevado, empurrando a água para baixo em direção às bolsas branquiais.
As dobras, como folhas da membrana mucosa cobrindo as bolsas branquiais, chamadas de lamelas, estão agora banhadas em água. O oxigênio da água se espalha no sangue pelos vasos capilares da lamela e o dióxido de carbono se espalha na água. Esta água então se espalha pela abertura branquial externa. Então nós observamos nesse vídeo como ocorre o processo de respiração branquial nos peixes. Já a respiração traqueal, ela ocorre em vários tipos de artrópodes terrestres, como os insetos, os quilópodos e os diplópodos. Em alguns aracnídeos também nós encontramos esse tipo de respiração por meio de traqueias. Então, as traqueias nada mais são do que túbulos extremamente finos que se abrem na porção externa, apresentam orifícios na porção externa medial dos organismos. Esses orifícios são denominados espiráculos. Então, a partir desses espiráculos, eles se aprofundam na estrutura corpórea, se ramificando. E esse processo de ramificação, ele é tão intrincado que eles chegam a pequenos grupos celulares, podendo levar o oxigênio até esse grupo celular e levar para o meio externo o gás carbônico oriundo do processo de respiração celular. A movimentação desses gases ocorre justamente pelo auxílio da musculatura corporal, que funciona como se fosse um fole. A musculatura, ao se contrair, ela expulsa o gás, e ela, ao se relaxar, ela faz com que os gases entrem no corpo do organismo. Então, esse contato direto das traqueias com os tecidos torna o sistema respiratório nos organismos, na grande maioria desses organismos que apresentam esse tipo de respiração, essa característica de respiração, torna esse sistema independente do sistema circulatório, visto que os gases já chegam diretamente no tecido. Então nós observamos aqui um esquema mostrando toda a estrutura do sistema traqueal. Aqui o espiráculo, então na porção lateral do corpo, o canal, o qual ele vai se ramificando e ele chega diretamente até uma estrutura, no caso aqui um músculo, o qual deixará o oxigênio e retirará o gás carbônico. Então nós vamos observar agora um vídeo mostrando esse movimento de fole, a contração da musculatura de um artrópode que apresenta a respiração traqueal. Então podemos observar aí esse movimento que permite a entrada e a saída dos gases na estrutura corpórea. O último tipo de respiração que nós vamos abordar é a respiração pulmonar. Essa respiração pulmonar, ela aparece em organismos terrestres, então ela é característica de organismos terrestres que nada mais têm do que bolsas de ar localizadas no interior do corpo. Então a superfície de trocas gasosas, ela está internalizada nessas bolsas. O gás oxigênio, que está presente no ar em maior concentração do que se comparado com o sangue, esse gás oxigênio, ele penetrará no organismo, atingindo os pulmões, e no pulmão ocorrerá o processo de troca desses gases, o que nós chamamos de hematose. Então é a troca dos gases do ar atmosférico com o fluido corpóreo, o fluido da circulação, e a circulação distribuirá esses gases.
Então nós vamos observar que em caracóis, nas aranhas e nos escorpiões, eles não apresentam um mecanismo que force tanto a entrada como a saída de ar dos pulmões. A renovação ocorrerá por uma simples difusão. Já nos vertebrados que apresentam o que nós chamamos de ventilação pulmonar, esse processo garante uma renovação constante desse ar pulmonar, justamente proporcionando com que haja uma troca mais efetiva, uma troca com maior índice de mudança dos gases. Então nós observamos aqui uma imagem ilustrativa do pulmão, mostrando todo o percurso com a traqueia, os brônquios, os bronquíolos, os alvéolos pulmonares e, nesse caso, um pulmão humano são duas estruturas, são duas bolsas. Quais são os mecanismos que ocorrem para as trocas de gases? Nós vamos observar que as trocas entre o meio e as superfícies respiratórias, elas ocorrem por difusão. Então, o processo de difusão ele tem que ser muito claro. Nada mais é do que a movimentação do soluto, no caso os gases, oxigênio e gás carbônico, de uma região que ela é hipertônica em relação a outra que é hipotônica. Então nós temos uma concentração maior de gases no local e desse ambiente ela passará para o de menor concentração. É um processo físico extremamente simples, sem gasto energético, portanto um transporte passivo. Mas para que o gás oxigênio ele passe a se difundir da água para as brânquias, por exemplo, é preciso que haja uma concentração mais elevada do gás oxigênio na água do que no sangue que circula no interior das brânquias. E para o gás carbônico, nós vamos ter uma concentração de gás carbônico na água menor do que nós encontramos no sangue, para que assim o gás carbônico possa sair do sangue em direção ao meio circundante. Em relação às concentrações e trocas, nós vamos nos basear aqui na respiração humana. Então, nós vamos ter no ar que nós inspiramos uma pressão de O2 em torno de 160 milímetros de mercúrio, enquanto a pressão de CO2 no ar atmosférico é em torno de 0,23 milímetros de mercúrio. No interior dos pulmões, o ar que é inspirado ele se misturar com o ar residual. O que seria esse ar residual? Esse ar residual nada mais é do que o ar que permanece nos pulmões mesmo com uma expiração forçada. O pulmão não fica completamente vazio. Então nós temos esse ar residual que permanece no pulmão justamente para que não tenha o processo de colapsar os canais presentes no interior ou mesmo os alvéolos pulmonares. Quando o ar inspirado se mistura com esse ar residual, as pressões elas se alteram. A pressão de oxigênio passa para em torno de 104 milímetros de mercúrio e a pressão de CO2 para aproximadamente 40 milímetros de mercúrio. No sangue que chega aos capilares, portanto o sangue venoso, nós vamos ter uma pressão de O2 em torno de 40 milímetros de mercúrio e a pressão de CO2 em torno de 45 milímetros de mercúrio. Repare que a pressão de O2 no ar pulmonar é 104 e a pressão de O2 no sangue venoso é 40. Então, pelo processo de difusão, o oxigênio ele migrará do ar pulmonar em direção ao sangue venoso, o sangue alveolar, o sangue dos capilares do alvéolo. Em relação ao gás carbônico, nós temos uma diferença. O sangue apresenta 45 milímetros de mercúrio, enquanto o ar apresenta 40. É justamente por essa diferença que o CO2 migrará do sangue
para o ar pulmonar. Então, a partir desse momento que nós temos essa troca, que é denominada hematose, nós teremos a saída desse ar com uma quantidade maior de CO2 e uma pressão menor de O2. Então, as pressões de gases sofrerão uma alteração no ar expirado se comparado com o ar inspirado. Então, tudo isso que eu abordei, nós observamos nessa imagem. E é importante observarmos aqui o alvéolo com o ar inspirado, mais o ar residual, 104 a pressão de oxigênio e 40 a pressão de gás carbônico, e olha o sangue venoso. Pressão de O2, 40, pressão de CO2, 45. É aqui que nós teremos a saída do CO2 e a entrada do oxigênio. Então nós vamos observar um vídeo mostrando um pouquinho esse processo. The respiratory system moves air through the nose, pharynx, larynx, trachea, and bronchus to the alveoli where the gas exchange between oxygen and carbon dioxide occurs. Nares are the openings to the nose. The nasal cavity is lined with cilia, mucous membranes, and blood capillaries. Então nós estamos observando o caminho de passagem dos gases pelo organismo. O gás entrando pelo nariz, passando pela faringe. Na epiglote teremos a movimentação da epiglote para que o ar seja direcionado para a traqueia e o alimento direcionado para o esôfago. Então observamos a traqueia com os seus anéis membranosos, os seus anéis cartilaginosos que impedem que ela se feche, e observem como o pulmão ele aumenta e diminui o seu volume justamente pela movimentação dos músculos intercostais e o músculo diafragma. Então reparem aqui, ó, nós temos os vasos sanguíneos e os alvéolos pulmonares. Repare o ar entrando e olhe o processo de troca. O ar chega no pulmão e nós temos a troca. Repare que o oxigênio está indicado em vermelho e o gás carbônico indicado em azul. Esse último processo que nós abordamos é a hematose. Nós vamos encontrar que muitos dos animais apresentam pigmentos, chamados pigmentos respiratórios. Pigmentos esses que são responsáveis por se combinar com o oxigênio e com o gás carbônico. E isso nós vamos ter um aumento de capacidade de transporte desses gases. Os principais pigmentos que nós encontramos nos animais são a hemoglobina, a hemocinina, a clorocruorina e a hemoeritrina. No sangue humano, nós temos a hemoglobina, que apresenta um núcleo férrico, por isso que o sangue tem essa coloração avermelhada. Se nós não tivéssemos a hemoglobina, o nosso sangue conseguiria transportar apenas 2% do oxigênio que é necessário para o nosso organismo. Então repare qual é a importância, qual grande é a importância da hemoglobina. Então nessa imagem nós podemos observar aí as colorações de sangue, né? O sangue vermelho, que ele tem essa coloração em virtude da hemoglobina, o sangue azulado, que aparece em aracnídeos, em crustáceos, aparece em alguns moluscos, como o polvo, que é em virtude da presença da hemocianina. O sangue esverdeado, como nós observamos, por exemplo, nos anelídeos, que tem a clorocruorina, e o sangue de cor violeta, graças à hemoeritrina, que aparece aí em alguns organismos, alguns vermes marinhos. Falando um pouco mais sobre a hemoglobina ela é uma proteína
que apresenta 4 estruturas, então ela tem uma estrutura quaternária, tem 4 cadeias polipeptídicas e ela está unida, essas 4 cadeias ficam unidas a um grupamento químico que nós chamamos de grupamento M. E esse grupamento M tem um núcleo de ferro, um átomo de ferro. Então a molécula de hemoglobina ela consegue se combinar a 4 moléculas de oxigênio, formando a oxihemoglobina. Então a hemoglobina na nossa estrutura, no nosso sistema, ela fica alojada no interior das hemácias, os glóbulos vermelhos, eritrócitos. Então, em alguns vertebrados, nós vamos encontrar essa substância dissolvida na hemolinfa. No caso da espécie humana está no glóbulo vermelho e também de outros mamíferos. Então aqui nós temos a estrutura da hemoglobina, mostrando as suas 4 cadeias polipeptídicas e os sítios os quais se ligam o oxigênio, que está lá no grupamento M. Como é feito o transporte de CO2? Nos mamíferos, entre 5 a 7% do gás carbônico que é liberado pelos tecidos vão se dissolver no plasma sanguíneo. E isso vai ser transportado até os pulmões para que haja aquele processo que nós já observamos de troca desses gases. Outros 23% vão se associar aos grupamentos amina lá da hemoglobina. Mas a maior parte, 70%, em torno de 70%, penetra nas hemácias e ele será transformado, em virtude da presença de uma enzima, a anidrase carbônica, em ácido carbônico, que sofrerá a dissociação em hidrogênio e bicarbonato. Esses íons de hidrogênio eles vão se associar às moléculas de hemoglobina e de outras proteínas que estejam presentes no sangue, e o bicarbonato vai se difundir no plasma sanguíneo com a função da manutenção da acidez do sangue. O processo inverso vai ocorrer nos capilares, lá nos capilares, quando eles chegam nos pulmões, portanto nos alvéolos pulmonares. As moléculas de CO2 e os íons de hidrogênio vão se dissociar das proteínas. No interior das hemácias, o hidrogênio se combinará ao bicarbonato, reconstituindo o ácido carbônico, e essa ação da anidrase é decomposta em CO2 e água. Então repare que o transporte do CO2 ele é um pouco diferente do transporte do oxigênio. Nós temos aí uma grande participação da forma livre do CO2 presente no sangue como uma das estratégias para eliminá-lo. Como é feito esse controle respiratório? Nós vamos abordar aqui então uma visão novamente na espécie humana. E aí é lançada uma pergunta: o que acontece a uma pessoa se ela segurar a respiração voluntariamente por algum tempo? Nós vamos observar que, de forma imediata, nós vamos ter uma região do nosso sistema nervoso central, a região do bulbo, que enviará mensagens, pulsos elétricos aos músculos respiratórios, portanto ao diafragma e aos músculos intercostais. Esse centro, esse bulbo, é chamado de centro respiratório. E como desencadeia essa emissão de pulsos elétricos? Justamente porque essa região ela tem terminações nervosas que detectam aumento de CO2 na circulação sanguínea e, consequentemente, diminuição do pH sanguíneo pelo acúmulo desse gás. Então, o CO2, na forma aquosa, ele vai formar ácido carbônico, que vai ser ionizado em H+,
e H2CO3. Esse aumento de acidez e o próprio CO2 presente no plasma fará com que os neurônios dessa região, desse centro respiratório, mandem impulsos. Esses impulsos nervosos, eles chegam até o diafragma e a musculatura intercostal, que fará com que a contração desses músculos aumentem o espaço, aumentem a nossa caixa torácica, fazendo com que o ar entre e se direcione aos pulmões. Então, no início, já que a concentração desse ácido carbônico, a acidez no sangue é alta, nós teremos a hiperventilação. Então, nós temos movimentos respiratórios rápidos para que haja uma tentativa de expulsar esse excesso de gás carbônico. E lentamente nós vamos observar que esse processo, essa frequência respiratória, ela vai diminuindo até que se estabilize voltando aos níveis que são habituais. Então nós temos aqui a região do bulbo com os seus quimiorreceptores que farão com que nós emitíssemos ou que nós passaremos a emitir pulsos para que haja contração da musculatura e assim nós poderemos ter as trocas respiratórias. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre o sistema respiratório. Espero que vocês tenham gostado e vou deixar na descrição do vídeo o link dessa apresentação no Prezi para aqueles que queiram acompanhar.